Seja muito bem-vinda, você que chegou até aqui esse vídeo e deseja conhecer um pouco mais a minha mentoria em métodos naturais. Você que deseja aprender sobre as fases do seu ciclo, você que ainda não sabe nada sobre esse assunto, você que não tem o autoconhecimento, que não sabe identificar o seu período fértil, os dias de infertilidade e por isso acha que o método natural não vai funcionar para você. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a minha mentoria e como é possível você aprender o método de ovulação Billings para aplicar na sua própria vida. Veja bem, nós temos um ciclo, toda mulher tem um ciclo que funciona de maneira natural. Quando nós tomamos os contraceptivos artificiais, nós inibimos a nossa fertilidade. E por isso nós perdemos todos os efeitos naturais do nosso ciclo. Nós não temos mais período fértil, nós não conseguimos identificar o nosso padrão porque estamos sob efeito hormonal, ou seja, o nosso ciclo não está funcionando de maneira natural. Nós estamos como se estivéssemos em estado de menopausa. O nosso ciclo está completamente paralisado. Quando você retira os hormônios sintéticos dos contraceptivos, seja ele pílula, DIU, anel, adesivo, qualquer contraceptivo que haja no seu corpo através de hormônios, quando você retira, o seu ciclo volta a funcionar de maneira natural, como funcionava na sua adolescência, por exemplo. Ou seja, dessa maneira você consegue observar cada fase do seu ciclo. Veja bem, nosso ciclo começa com o primeiro dia da menstruação. Ali a gente começa o nosso ciclo. E assim como a gente consegue identificar claramente o período menstrual, a gente deveria também conhecer cada fase seguinte do nosso ciclo. E aqui eu vou apresentar para você muito brevemente, de maneira concisa, cada fase do ciclo para você ver como é possível aplicar o método natural na sua vida. Então já falei que o nosso ciclo começa com a menstruação, depois vem a fase folicular, são os dias de infertilidade no nosso ciclo. Essa fase do ciclo tem uma durabilidade variável. Ela pode durar um dia, nem um dia, 5 dias, 6 dias. Vai variar de mulher para mulher. O importante é a gente aprender a identificar, através da autoobservação, qual a durabilidade dessa nossa fase. Se um dia, se 2 dias, se 3 dias. Bom, e como eu faço isso? Você faz essa autoobservação a partir das suas anotações do que está acontecendo de sensação na vulva e do muco que você está vendo, tanto na sua peça íntima quanto ao passar o papel. Depois dessa fase folicular, começa o período fértil. É aqui no período fértil em que o casal tem possibilidade de gerar uma vida. É somente no período fértil que uma mulher conseguirá engravidar. E no início do período fértil, a gente já consegue notar uma mudança no padrão desse muco que antes era infértil, agora ele começa a mudar. A mulher começa a se sentir mais úmida, mais molhada, ela começa a ver muco diferente na sua peça íntima ou a passar o papel, outras sensações, assim como uma cólicazinha no pé da barriga, um inchaço na região vulvar, o aumento da libido, a melhora do humor, né? Aquela sensação de mais produtividade. Tudo isso também é notado durante o período fértil. E é nessa fase aqui, pela produção do muco cervical, que a gente pode conceber, tá? Somente nessa fase, porque veja, é aqui nessa fase, no período fértil, que a mulher produz muco. E é nesse muco que os espermatozoides sobrevivem por até 3 ou 5 dias. Por isso que nesse período a mulher tem possibilidade de conceber. Ou seja, você que quer aprender a aplicar o método natural na sua vida, já vai começando a entender que se você consegue identificar o seu período fértil, você consegue fazer o método natural. E se você não está usando nenhum método contraceptivo, é super possível você identificar essa fase porque ela se mostra para nós. Toda mulher é capaz de identificar o seu período fértil. Várias ações
acontecem no nosso corpo ao mesmo tempo e a gente vai ganhando essa auto-identificação. Sobretudo se a gente está bem ordenada, que é o que eu faço na minha mentoria. Eu aponto o olhar de vocês para onde deve olhar, né? Eu vou mostrando o caminho que vocês têm que seguir para conseguir identificar um muco fértil, para notar essa diferença, para conseguir casar tudo isso que está acontecendo. Depois do período fértil começa a fase lútea. Fase lútea é uma fase em que a gente não engravida mais. 3 dias após o final do período fértil, a mulher está completamente infértil, ou seja, não há nenhuma chance mais de engravidar, porque ela já liberou o óvulo, esse óvulo já morreu e o corpo dela agora se prepara para a menstruação, né? Na verdade, o corpo, ele primeiro vai se preparar para receber um bebê e se esse bebê não chegou, se não houve ato conjugal no período fértil com concepção, o endométrio vai descamar ao final da fase lútea, iniciando assim um novo ciclo. Tá? A fase lútea ela é completamente infértil, as relações sexuais aqui são liberadas para os casais que necessitam espaçar as gestações, porque o corpo está completamente infértil, tá bom? É o final do ciclo e essa fase dura em média de 11 a 16 dias. Após ela, inicia-se um novo ciclo. Deu para entender? Então, tudo isso se repete novamente. Cada ciclo vai acontecer de maneira muito semelhante, não igual, não exatamente igual em contagem de dias. Se você já se auto-observa, ou se você vai começar a se observar agora, você vai ver que um ciclo seu vai durar 28 dias, o outro 29, o outro 27, que um período fértil vai ser mais longo, outro vai ser mais curto. Essas variedades são normais em cada mulher. Isso é natural que aconteça, né? Por isso que eu sempre falo, método de observação do muco cervical, o método de ovulação Billings que eu ensino para vocês, não é igual tabelinha, né? Essa é uma dúvida muito recorrente, porque a tabelinha é algo fixo, é uma contagem de dias de calendário, não é um método em que você se auto-observa, em que você aprende a identificar os sinais do seu corpo. Por isso, toda mulher é capaz de fazer o método natural. Toda e qualquer mulher. Nayara, eu tenho SOP, eu tenho endometriose, eu tenho adenomiose, eu consigo fazer o método natural? Sim, sim, você consegue. Se você conseguir parar de tomar os contraceptivos, porque eu sei que algumas mulheres acabam ficando dependentes, né, por falta de orientação médica, acabam ficando um pouco dependentes do anticoncepcional para conter o fluxo. Mas se você já consegue viver sem o anticoncepcional, você consegue sim fazer o método natural, porque você vai aprender a se auto-observar. Então não importa quanto tempo demore para o seu período fértil começar, como por exemplo em quem tem SOP, né? Geralmente mulheres que têm SOP têm um ciclo muito longo, ou seja, demoram muito entre uma menstruação e outra, às vezes 50, 60, até mesmo 90 dias. Então, essas mulheres vão demorar, né? Se uma mulher demora 60 dias para menstruar, é porque nesse intervalo de 60 dias, ela só ovulou uma vez, ela só teve um período fértil real, né, com dia ápice, com liberação do óvulo. E na auto-observação, no método de observação do muco cervical, esta mulher consegue identificar quando o seu período fértil começa através da auto-observação. Ela identifica os dias de PBI, os dias inférteis, e aí pela alteração da sensação e do muco, a gente consegue identificar o início dos dias possivelmente férteis. Assim como mulheres que estão amamentando, que estão no pós-parto, que estão no puerpério, né? Muitas delas acham que nessa fase não é possível fazer o método natural, mas estão enganadas. Claro que é possível. Quando a gente está amamentando, o nosso corpo está diferente, né? A gente percebe isso. Geralmente a gente não menstrua, os nossos hormônios estão alterados, todo o nosso corpo está diferente. Mas a gente sabe também que tão logo a menstruação vai aparecer. Só que o que vai vir antes da menstruação é o período fértil. Então, mulheres que estão no período da amamentação podem sim fazer o método. Eu vou ensinar você a identificar o seu padrão básico de infertilidade da amamentação, ou seja,
como o seu corpo mostra que está infértil nesta fase de amamentação. E aí, quando o seu período fértil, seu primeiro período fértil, seus primeiros dias férteis começarem a dar sinais, a gente vai conseguir identificar através da autoobservação, tá? Então isso funciona para todos os casos. Mulheres que têm os ciclos irregulares, SOP, mioma, endometriose, adenomiose, mulheres que estão amamentando, tá? Mulheres que estão gestantes, aí nesse caso vocês não conseguem e nem precisam fazer o método porque vocês já estão grávidas, o corpo está trabalhando para a manutenção desse bebezinho, né? Não é tempo de fertilidade. O que você pode fazer nessa fase de gestação? Você pode entrar para minha mentoria para aprender o funcionamento do método, para deixar tudo pronto para quando esse bebê nascer. É inclusive o que eu indico para as minhas seguidoras, né? Preparem antes o método, a aplicação, aprendam antes, apesar de vocês não poderem anotar agora, porque não vai ter muco fértil, o corpo não está funcionando de maneira cíclica, né? O corpo ali tá paralisado, cuidando de outra coisa, vocês vão aprender a teoria, vocês podem imprimir o gráfico, ter um caderno de anotação, deixar tudo organizado, porque depois no puerpério a gente tem outras preocupações, né? E ainda ter que se preocupar em entrar para mentoria, aprender, colocar em prática, isso vai levar mais tempo, né? Então, se você tá vendo esse vídeo a tempo de se organizar com antecedência, é a melhor coisa que você faz, tá bom? E vamos lá, agora, né, você que tá assistindo esse vídeo e ainda faz uso de contraceptivo artificial e não sabe ou não tem muita ideia dos efeitos colaterais desses contraceptivos na sua vida. Bom, gente, eu já fiz lá no meu Instagram e tal, nos meus canais, né, várias lives explicando os efeitos colaterais e aqui mais uma vez, para você que tem interesse de participar da minha mentoria, entender o quão prejudicial é essa medicação para a nossa saúde. Veja bem, é a única medicação de uso contínuo que mulheres tomam sem ter nenhum problema de saúde, né? Vocês tomam apenas para evitar as gestações. E o fato de vocês usarem uma medicação de uso contínuo por muitos anos para evitar gestações traz inúmeros efeitos colaterais para a saúde de vocês comprovados. Inclusive, eu lanço um desafio para você que está aqui, né? Vai lá, busca uma bula dos contraceptivos e leia os efeitos colaterais que pode trazer para sua vida, para sua saúde, assim como diminuição da libido, trombose, acidente vascular cerebral, miomas, câncer de mama. Gente, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o que está escrito na bula dos contraceptivos é que cada mulher que faz ou que vai fazer uso de contraceptivo precisa de um acompanhamento anual para ver se ela pode continuar usando aquela medicação. Mulheres que vão iniciar o uso de contraceptivos deveriam fazer uma bateria de exames anteriormente para saber se o corpo dela vai aceitar minimamente. Tão graves são os efeitos colaterais que podem trazer para o nosso corpo, para a nossa saúde. Isso sem falar na diminuição da libido, que é algo claro que muitas de vocês que já usam até mesmo por 2, 3, 5 anos já conseguem notar que a libido de vocês desapareceu, né? Magicamente, do nada, a gente fica achando que é desgaste no casamento, que é a vida que não tá legal, sei lá, que é o amor que acabou, porque as mulheres não têm mais desejo sexual pelo próprio marido. E isso pode ser apenas um efeito colateral do contraceptivo hormonal. E lembra no início do vídeo que eu falei que ele paralisa o seu ciclo, você fica como se estivesse em estado de menopausa e aí os seus hormônios sexuais, o estrogênio, por exemplo, ele não sobe muito, os níveis de estrogênio não sobem. Por isso você não tem essa melhora de humor, você não tem o aumento da libido e você fica assim como se tivesse o mês inteiro na TPM. E eu nem preciso falar muito disso porque você já notou que isso acontece na sua vida. Temos também, na minha opinião,
o pior efeito colateral, o possível pior efeito colateral dos contraceptivos, que também é cientificamente comprovado, que são os abortos ocultos, né? Quando a gente faz uso, gente, de um contraceptivo para evitar um filho, a gente não faz ideia do que ele faz no nosso corpo. E uma das maneiras que ele tem de ser tão eficaz, né? Porque veja bem, se a gente pegar aí todas as mulheres que vocês conhecem que tomam anticoncepcional para não engravidar, a maioria delas não engravida mesmo, tomam 5, 10 anos sem engravidar, não é? Acontece aqui, lá uma vez ou outra, uma ou outra que engravidou, o bebê que nasceu com o DIU grudado no corpo, sei lá o que, mas no geral funciona. E por que a eficácia é tão boa? Porque um dos efeitos desse contraceptivo é danificar o endométrio, a parede intrauterina, aquele sangue que a gente libera na menstruação, ele é próprio, né? Ele tá na nossa parede uterina, na fase lútea, para que o embrião ali se implante e se desenvolva. O anticoncepcional, ele deixa essa nossa parede uterina fina, para que, se ocorrer uma fecundação, né? Se o óvulo e o espermatozoide se encontrarem, esse embrião, você pode ficar tranquilo, muito dificilmente ele vai conseguir se desenvolver, ou seja, ele vai morrer. E é aquilo que a ciência, né, chama de, parte da ciência, né, chama de abortos ocultos. Nós temos alguns livros publicados que falam sobre isso, mas no geral, dos cientistas ultramodernos, vocês vão ouvir que não é aborto. Por quê? Porque eles consideram que esse embrião é só uma célula. Você já ouviu falar isso, né? Não é uma vida, é só uma célula. E a igreja defende que não, que é sim uma vida, né? Que todo ser humano nasceu ali, daquele encontro de espermatozoide com óvulo, que quando há esse encontro, Deus ali já soprou a vida, né? Deus já infundiu uma alma, porque já é uma outra pessoa. É uma outra pessoa que já contém suas próprias características genéticas, não mais as características genéticas da mãe ou do pai somente, mas aquela mistura ali que formou uma nova vida. É um amor que transbordou. Então esse efeito colateral, tenho certeza que ninguém quer correr chances de cometer, sobretudo você que está aqui, você que ouviu através que veio, né, até meu perfil, que chegou até aqui, que me encontrou através de alguma palestra minha, através de alguns rios, ou através de algum vídeo no YouTube do Frei Gilson, do Padre Paulo Ricardo, do Instituto Hesed. Muitas mulheres católicas chegam até aqui porque descobriram isso, descobriram que é pecado fazer uso de contraceptivos, né, mas não sabem o que fazer. E hoje você está descobrindo tanto o que fazer, né, fazer o método natural, aprender a aplicar o método na sua vida através da minha mentoria, tanto os malefícios que esses contraceptivos trazem, tanto para a sua saúde física, quanto para a sua saúde espiritual. Nayara, e laqueadura, coito interrompido e preservativo também são matérias de pecado grave? Também trazem esses malefícios? Então, laqueadura, vasectomia, coito interrompido e preservativo também são matérias de pecado grave, né? Se você é católico, se você está aqui porque quer fazer a vontade de Deus dentro do seu matrimônio, essas não são boas opções, porque eles separam aquilo que é de essencial no matrimônio, que é o unitivo e o procriador. Essas duas coisas têm que estar unidas dentro do nosso casamento. Só que esses métodos de barreira, né, digamos assim, que não são hormonais, eles não trazem os efeitos colaterais que eu falei para vocês, porque não são hormônio, né, são coisas externas. Trazem malefícios, sim, para o nosso matrimônio, para a nossa vida espiritual, porque a gente está negando a promessa que a gente fez diante de Deus e diante da igreja quando contraímos o matrimônio. Que qual era a promessa? Né, aceitar os filhos que o Senhor nos enviar e viver ali com plenitude o nosso matrimônio, tá? Então, se você se encaixa, se você deseja fazer a vontade de Deus, voltar à comunhão com Deus, essa mentoria é para você que quer
aprender a aplicar os métodos naturais na sua vida, quer aprender a identificar cada fase do seu ciclo e quer viver uma vida livre dos contraceptivos. Eu sei que muitas de vocês ficam me ouvindo falar e ficam com um pouco de receio. Eu sei que muitas de vocês precisam espaçar as gestações por motivos graves e o medo de engravidar fica aí, né, dentro do coração. Mas não tenham medo. Vocês precisam aprender com seriedade, vocês precisam colocar o método em prática, vocês precisam estudar. O que eu tenho para falar para vocês é que eu já tive aí do lado de vocês, né? Eu já precisei espaçar as gestações com os métodos naturais por motivos justos, né? Para quem não me conhece, nós temos 3 filhos. E no início do nosso casamento, a gente também não sabia usar os métodos naturais, engravidamos logo na lua de mel, né? Eu era recém-casada, eu tinha 23 anos e já voltei da lua de mel, assim, dentro de um mês, já recebi a notícia que estava grávida, já identifiquei ali os primeiros sinais do meu corpo. E claro, né, que depois desse momento a gente fica morrendo de medo de engravidar de novo, a gente não tá pronta para engravidar de novo. Eu era muito jovem, me casei com 23 anos, com 24 já estava com bebê nos braços, foi uma bênção, foi uma alegria, mas eu também precisei espaçar, né? Eu também senti medo de engravidar, a gente não estava pronto para receber outro bebê e por isso que eu tô aqui hoje, porque quando eu procurei alguém para me ensinar, quando eu precisei aprender o método, não tinha praticamente ninguém na minha cidade, na minha paróquia, nos lugares que eu frequentava. Eu precisei sair para encontrar alguém que pudesse me ensinar, para poder aprender. Eu falei, não, eu vou levar esse método para muitas mulheres, vou levar lá para minha cidade, vou levar para minha paróquia, porque o que essas mulheres estão fazendo, né? Eu logo fui alertada, poxa, se todo mundo que tá à minha volta é casada e ninguém sabe fazer um método natural, elas usam alguma coisa, porque ninguém tinha 5, 6, 7 ou 8 filhos, né? E no intervalo dos nossos 3 primeiros filhos, nas 3 vezes nós precisamos usar o método para espaçar. Na primeira vez foi mais difícil, né? Porque eu ainda não estava tão apta assim para praticar, então eu precisei estudar, precisei colocar em prática, mas nós conseguimos espaçar por 2 anos. Apenas 2 anos depois nós engravidamos do nosso segundo filho, o Davi, que hoje tem quase 8 anos já. E aí depois do Davi, nós também passamos por momentos muito difíceis na nossa vida como um todo, né? Foram anos assim bem difíceis em que a gente tinha motivos muito graves e necessários para o espaçamento. E aí passamos por um pouco mais de 3 anos. Aí aqui eu já estava começando a ensinar, já tinha ensinado o método para as pessoas à minha volta, né? Já estava ampliando isso, já estava ensinando para mais pessoas, já estava praticando há um tempo e aqui eu já tinha mais segurança. E aí foi quando eu falei assim, né, para Deus, puxa, hoje eu já tenho tanta segurança em relação ao método, eu já sei aplicar na minha vida e agora para engravidar eu vou ter que querer. Mas nada é como a gente quer, e sim como Deus permite, né? Então logo nós conseguimos engravidar do Tomás. A gente também teve uma 4ª gestação no ano passado, mas nós perdemos o bebê com apenas 8 semanas. Também foi uma gestação muito desejada. A gente já não estava mais espaçando por alguns meses, né? Por isso eu sempre falo para as minhas alunas, né? Engravidar não é a coisa mais fácil do mundo. Quando a gente tem um coração aberto à vida, isso vai ficando mais claro para nós. Então, se o método foi possível para mim, também é possível para você. Basta você aprender com segurança, se esforçar e aplicar na sua vida. Eu tenho uma mentoria perfeita para você que deseja largar os contraceptivos e aprender os métodos naturais para colocar em prática na sua vida. Na minha mentoria de métodos naturais, eu já acompanhei mais de 2.500 mulheres, ou seja, temos mais de 2.500 mulheres com as vidas transformadas, seus casamentos, os filhos que chegaram e as necessidades familiares assim desabrocharam. Por isso eu quero convidar você, faça essa experiência, né? Venha para o meu grupo de mentoria, aprenda sobre o seu ciclo. Você não vai se arrepender, você vai aprender algo novo e isso vai te fazer um bem tremendo. Além do mais, vai te libertar, você vai sair do pecado, do estado de pecado que você está e vai voltar ao estado de graça. Na minha mentoria, você vai ter acesso à minha plataforma de videoaulas
com todas as aulas necessárias pela plataforma da Hotmart para você aprender o método. A aula das regras, as fases do seu ciclo detalhado, o método na amamentação, como fazer a sua anotação no gráfico, como se observar, quais os tipos de sensações, quais os tipos de muco, tudo que você precisa para colocar o método em prática. Você também vai receber aulas ao vivo comigo em grupo fechado. Você vai receber 1 mês de aula toda semana comigo para você tirar sua dúvida, para você fazer pergunta e para a gente conversar sobre outros assuntos também. Nós temos também grupo no WhatsApp e suporte com atendimentos individuais. Você recebe 3 atendimentos individuais dentro da minha mentoria para fazer a sua análise do gráfico. Essa mentoria tem durabilidade de 12 meses. Você tem 1 ano para assistir as aulas, para colocar em prática e para fazer esses 3 atendimentos com a minha equipe. São atendimentos que duram em média cerca de 40 minutos a 1 hora, onde você vai tirar suas dúvidas pessoais, você vai mostrar o nosso gráfico pra gente e a gente vai avaliar e vai te dar o passo a passo de como seguir até o próximo atendimento, tá? Essa minha mentoria é a minha mentoria comum. O valor do investimento dela é R$12 de R$ 59,50. Veja bem, tudo isso: plataforma, aulas em grupo comigo, grupo de WhatsApp, suporte e ainda 3 atendimentos individuais. Tudo isso por R$12 de R$ 59,60 ou no Pix à vista por R$ 575. Tá? Esse valor da parcela é até 12 vezes, você pode parcelar em menos, existe lá no link que está aqui embaixo várias formas de pagamento. Ai, Nayara, qual a possibilidade de eu fazer os acompanhamentos individuais com você? Né? Tem pessoas que querem fazer diretamente comigo. Aí chama-se a minha mentoria Premium. Se você deseja saber se eu tenho vaga para mentoria Premium e qual o valor da mentoria e do acompanhamento diretamente comigo, você vai aqui embaixo nessa página, rola a página até o final, você vai achar um botão lá, né, que vai estar suporte do WhatsApp. E aí você clica nesse botão e você vai entrar em contato com a gente e vai fazer essa pergunta. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser guardar a vaga, eu vou te falar aqui agora o nosso número de WhatsApp para você já entrar em contato com a gente. DDD 21, número 991850143. Chama a gente lá, tire a sua dúvida, pergunte e venha fazer parte da minha turma de mentoria dos métodos naturais. O link está aqui embaixo esperando você. Vem mudar de vida.